Ok, gente, é um prazer, privilégio estar com vocês. Eu gostaria de olhar com vocês a questão da vida ministerial, mas primeiro contextualizar isso dentro do mundo em que nós vivemos, né? Nós trabalhamos ali agora há pouco a questão da pós-modernidade. Eu queria fazer um levantamento breve, uma síntese rápida, basicamente da Renascença para cá, para chegarmos aonde estamos, para depois examinar um texto com vocês, as bases de um ministério dentro deste mundo, né, com tantas confusões e com tantas ideias, muitas vezes conflitantes, que nós estamos tendo hoje. Eu não vou ler o texto agora, porque a hora que eu for expor o texto, eu leio o texto. Então, só queria que vocês pudessem olhar comigo um pouquinho daquilo que nós entendemos que veio desembocar na pós-modernidade. Eu queria começar com a Renascença. Vocês sabem que a Renascença foi um movimento cultural surgido no norte da Itália, séculos 14 e 15. E a Renascença tem uma importância fundamental. Por quê? Porque até a Renascença, a igreja dominava o mundo. Todo o saber, todo o pensar, todo o refletir estava nas mãos da igreja. E a Renascença mexeu com essa estrutura, pelo menos em 5 áreas importantíssimas. A primeira área que a Renascença mexeu foi a área da economia. Por quê? Porque surge na Europa uma nova classe social chamada de burguesia. Sobretudo com a descoberta de novas frentes de economia, a descoberta da América, a descoberta do Brasil, a Rota das Índias. E a economia saiu do domínio, do controle da igreja. A igreja perdeu o controle da economia. Isso foi importantíssimo, porque isso é um divisor de águas na história humana. A segunda área que foi influenciada foi a área das artes. Até a Renascença, por exemplo, na Idade Média, nenhum pintor podia expressar a sua arte senão pelo viés da igreja. Se ia esculpir ou pintar o corpo de uma pessoa, tinha que pintar o rosto dela e o corpo de um santo. Tudo tinha que ser vazado pela hermenêutica, pela visão da igreja. Até que Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, vão romper com esse padrão, né? Miguel Ângelo, por exemplo, vai esculpir Davi, Pietà, Moisés, e mostrando a beleza do corpo humano quanto obra de Deus, criação de Deus, sem o viés interpretativo da igreja. Isso rompe a questão, tira as artes das mãos da igreja. A arte pela arte. Isso já foi uma revolução extraordinária. A terceira área, muito importante nesse processo, é a área da política. Até a Renascença, a igreja tinha um concubinato espúrio com o Estado. O Papa depunha reis e colocava reis no trono. Até que Maquiavel escreve o livro Príncipe e mostra a necessidade, então, de existir uma divisão entre Estado e igreja. E agora a igreja não pode mais ingerir no Estado, e nem o Estado deve ingerir na igreja. São 2 poderes que devem ter interdependência. Então, rompe essa questão também, fundamental, que é a questão política, né? A quarta área que a Renascença vem atingir é a área da ciência. A ciência também estava nas mãos da igreja. E até que Nicolau Copérnico vai fazer uma afirmação, um tanto quanto ousada na época, de que o mundo não era geocêntrico, mas o mundo era heliocêntrico. Na verdade, Nicolau Copérnico não teve coragem de defender essa tese, a não ser no final da sua vida, porque ele sabia das implicações e dos riscos disso. Mas o seu discípulo, Galileu Galilei, vai defender essa tese e ele é preso por essa causa e precisa se retratar para não morrer. Mas o simples fato de já mostrar que
a Terra não era, o mundo não era geocêntrico, ou seja, centralizado na Terra, mas no Sol, não era, vamos dizer, a Terra que gira em redor do Sol, isso já tirou das mãos da igreja a hegemonia da ciência. E hoje nós sabemos que o mundo não é heliocêntrico. A estrela é apenas, o Sol é apenas uma pequena estrela de quinta grandeza. O mundo, o universo é muito mais vasto, muito mais amplo do que se podia conceber lá no século XIV e XV. Pois bem, finalmente a quinta área que eu acho que a Renascença mexeu foi a área religiosa, a área espiritual. Porque até então a igreja era a verdadeira detentora da verdade. A mais importante do que o texto da Bíblia eram as notas de rodapé. Então as pessoas só podiam ler a Bíblia pelas lentes, pelos óculos da igreja. A igreja que dizia o que era verdade, o que não era verdade, porque a interpretação da igreja era a interpretação oficial. Até que o monge agostiniano, Martinho Lutero, tem acesso a este texto de Romanos 1,17, isso muda a vida dele, muda a visão dele, muda de certa forma a história da igreja, porque tira das mãos da igreja esse domínio da interpretação, ou melhor, do livre exame das Escrituras. Pois bem, a partir daí então, dentro desse processo, desse meio aí da Renascença, vem em 1450 a descoberta da imprensa por Johannes Gutenberg, na Alemanha. Logo depois vem os pré-reformadores. No dia 31 de outubro de 1517 vem a proclamação da Reforma. E o mundo então começa a respirar ares de libertação, de liberdade. Mas me importa agora olhar dentro desse viés, no século, sobretudo no século XVII, vem o racionalismo, no século XVIII, sobretudo, o iluminismo. O iluminismo, ele põe o homem no centro e bota Deus na lateral. O homem é a medida de todas as coisas, o homem é o centro de todas as coisas, o homem não precisa de Deus. O homem é Deus. E o iluminismo, ele vem com esta bandeira da centralidade do homem, da grandeza do homem, da força do homem, do poder do homem, da capacidade do homem. Então nós começamos a viver uma geração homocêntrica, antropocêntrica. E nesta geração, o otimismo era imenso. O homem haveria de construir um paraíso pelas suas próprias forças, pelas suas próprias mãos. Você vai perceber que logo vem a utopia de Thomas More, idealizando um mundo perfeito, construído pelas próprias mãos do homem. Se você perceber, esse ar de otimismo está sendo inalado por todo mundo. O homem está achando que ele vai construir esse paraíso pelas suas próprias mãos, a ciência, a filosofia, a capacidade de reflexão, esse otimismo do mundo secular. Se você der uma olhadinha para dentro do mundo religioso, esse otimismo está presente, só que num outro eixo. Por exemplo, foi o período básico de duas coisas. Primeiro, foi o período fundamental do período escatológico que nós chamamos do pós-milenismo. O pós-milenismo estava no auge. E o que o pós-milenismo advogava? Nós vamos cristianizar o mundo. Nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Foi o período da descoberta, ou melhor, do levantamento das missões modernas. Vamos ganhar o mundo para Jesus. Nós vamos conquistar o mundo para Jesus. Se você perceber os nossos hinos clássicos, quase todos os nossos hinos missiológicos, evangelísticos, que nós temos os hinos clássicos, são do período do pós-milenismo. Ela é a ideia, vamos ganhar o mundo, porque a ideia pós-milenista é o seguinte, a quantidade de salvos vai ser infinitamente maior do que os perdidos. Loren Bittner, que é um dos maiores representantes do pós-milenismo, ele acha que a diferença entre salvos e perdidos vai ser a mesma coisa dos que estão na cadeia hoje, dos que estão livres. Então o mundo vai ser cristianizado e vai se cumprir Hebreus, Abacuque capítulo 2:4, então a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Era esse otimismo que estava dominando. Nesse mesmo período,
Levantam-se alguns grupos religiosos dentro dessa mesma linha ufanista. Vem aí o adventismo do sétimo dia. O que é adventismo? Advento, segunda vinda, marcar a segunda vinda de Jesus. Ele virá e tem a data certa para ele vir. E ele não veio a primeira vez, marcar a segunda, não veio, marcar a terceira vez, não veio. Não, nós não erramos quanto à data, nós erramos quanto ao local. Ele veio, só que entrou no santuário celeste. Vem um outro movimento, os santos dos últimos dias, os mormons. Nós somos a última geração. Jesus está voltando, vai voltar, e nós somos essa geração. Se você olhar, em 1906, na rua Azusa, lá em Los Angeles, explode o grande movimento pentecostal. A última chuva serôdia, uma explosão mundial de crescimento como nunca tinha se visto na história da igreja. 1910, uma conferência na Europa, onde se estabelece critérios de que naquela década iria se cristianizar o mundo. Era a efervescência do avivamento, da obra missionária. Enquanto o mundo secular está dizendo, nós vamos construir um paraíso na terra pelo humanismo, pela ciência, pelas artes, pela filosofia, pelo saber humano, e dentro da igreja nós vamos construir o paraíso quando Jesus voltar, quando ele estabelecer o seu reino, e este ânimo efervescente está dominando a humanidade inteira. É dessa maneira que nós entramos pelos portais do século XX. Só que este ufanismo teve que baixar a bola. 1914, quando explode a Primeira Guerra Mundial. Uma carnificina, pela primeira vez se usa ciência para matar. Metralhadora, fuzil, gás de mostarda. 30 milhões de pessoas mortas. De certa forma, a Primeira Guerra Mundial refutou as teses de Augusto Comte, pai do positivismo, porque Augusto Comte estava dizendo o seguinte, que o que precisávamos para que a humanidade fosse perfeita, estabelecêssemos uma espécie de um paraíso na Terra, era educação. O que falta é educação. E aí, se você percebeu, o Brasil nasceu debaixo desta bandeira do positivismo, ordem e progresso. Nós nascemos debaixo dessa bandeira. Só que a Primeira Guerra Mundial mostrou que o conhecimento sem a transformação não transforma o homem num ser civilizado e nem espiritual, mas transforma esse homem num monstro. Não basta a informação, é preciso transformação. E o que aconteceu? Depois dessa carnificina toda, a Alemanha saiu destruída na Primeira Guerra Mundial e já em 1932, a Alemanha ressurge das cinzas. E um chanceler alemão prometia de novamente ressuscitar os sonhos de um paraíso na Terra. E esse chanceler alemão chamou-se Adolf Hitler. E as medidas eram grandes para se evitar uma Segunda Guerra Mundial. Mas novamente vem um desastre. 1939, a Alemanha invade a Polônia e tem início a Segunda Guerra Mundial. E agora esta guerra tem proporções muito mais amplas e muito mais vastas, e você vai perceber que 60 milhões de pessoas perdem a vida. 6 milhões de judeus são trucidados nas câmaras de gás, nos campos de concentração, morrendo de fome, ou fuzilados, ou virando pó e cinza. E o que acontece? Os 3 países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, se unem para formar os países do eixo, para lutar contra o mundo inteiro. E nesta guerra sangrenta, brutal, desumana, terrível, sanguinária, os Estados Unidos saem fortalecidos, porque em 1945 se joga a bomba atômica em Hiroshima e logo depois em Nagasaki, e esta guerra termina. Termina com a Alemanha, Itália e Japão destruídos, arrasados, com o mundo apavorado. E o que vai acontecer? Os Estados Unidos, a partir daí, vão investir nesses países destruídos para mostrá-los como vitrine do mundo, para dizer o seguinte, que o capitalismo é o reino do bem e o socialismo é o reino do mal.
Porque já em 1917, o Império Russo dominava a questão do comunismo, levantou-se e você percebe que em pouco mais de 50 anos, o comunismo dominou 1/3 do planeta. E o comunismo foi certamente o principal braço da opressão, do martírio dos cristãos em toda a história da igreja. Nunca se morreu tantos mártires no cristianismo como no século XX. E sobretudo pelo braço do comunismo. Para você ter uma ideia, nós nos lembramos muito de Adolf Hitler. Mas Mao Tse-tung matou 60 milhões de chineses. 60 milhões de chineses. Então notem vocês que agora começa um novo período na história, que é esta grande guerra fria. De um lado o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, do outro lado o socialismo, liderado pela União Soviética. E esta guerra, chamada depois Guerra nas Estrelas, é uma guerra maluca. E de certa forma a União Soviética entrou nessa jogada, e você deve se lembrar, como nós líamos livros de escatologia, e quase todos eles pelo viés do dispensacionalismo, Hal Lindsey, Wim Malgo mais recentemente, e onde se calculava quanto de poder bélico cada país desse possuía. E era o temor muito grande. Até que nós entramos na década de 50, chamado Gold Years, os anos de ouro. A riqueza. É a primeira vez que os adolescentes vão ter moto. É a época onde as pessoas estão tendo geladeira, tendo a radiola em casa. É a época em que as famílias estão tão encantadas com os bens de consumo que as mulheres estão saindo também de casa para trabalhar. A coisa encheu os olhos. E aqui começa um período interessantíssimo, nós conversamos agora há pouco de manhã lá, é que pai e mãe começaram a sair de casa para trabalhar, encantados com os bens de consumo, e esqueceram os filhos. Pensaram que podiam substituir presença por presentes. E o que aconteceu com essa geração? Levanta-se na década de 60, sem qualquer preconceito com o tamanho do cabelo, mas os 4 cabeludos de Liverpool, os Beatles, com 3 bandeiras: sexo, drogas e misticismo. E esta geração virou a cabeça, uma contracultura. Começou aí a geração hippie, na década de 60. E essa geração mudou todo o paradigma. Se o paradigma era viver em família, queremos viver fora da família. Se o paradigma era casar-se, vamos viver agora praticando sexo grupal. Se o paradigma era ter a religião ocidental, vamos buscar a religião do oriental. Se o paradigma era usar roupa convencional, vamos usar roupa não convencional. O que acontece? Chega o ano 1968. Esse ano é um ano extremamente importante. Foi a época da Revolução dos Estudantes, a Primavera de Praga. Os estudantes aqui no Brasil, usando sandálias havaianas, entraram no Palácio do Planalto e balançaram o dedo na cara de Costa e Silva. Na mesma época, os estudantes americanos botavam florzinhas nos canos dos fuzis dos soldados. Os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã. Em seguida que os estudantes brasileiros fizeram isso no Palácio do Planalto, Costa e Silva baixou o AI-5, mergulhando a nação brasileira numa amarga ditadura militar. Vem a década de 70. O que aconteceu com esta moçada hippie? Estava morrendo de sífilis, de gonorreia, de blenorragia, na miséria, numa vida absolutamente infeliz. Baixou a bola desse movimento. Baixou a bola. Percebeu que esse tipo de liberdade, sem rumo, sem freios, estava levando essa juventude para a destruição das drogas e a destruição do sexo irresponsável. Aí vem a década de 80, a era Reagan. E nesta era, também chamada de Guerra nas Estrelas, um fato curiosíssimo, porque a União Soviética perde essa corrida. Perde essa corrida.
época do neoliberalismo. E chega o ano de 1985, Mikhail Gorbachev escreve o livro Perestroika e admite publicamente a União Soviética está quebrada, está falida. E nesse livro Perestroika, não sei se vocês tiveram a oportunidade de lê-lo, mas Mikhail Gorbachev dizia o seguinte, que se houvesse naquela época uma guerra mundial, não haveria nem vencedores e nem vencidos. Porque o arsenal que nós já tínhamos acumulado daria para transformar o planeta Terra em poeira cósmica 47 vezes. Aí nós chegamos num ano muito importante, que é o ano de 1989. Foi o ano em que o Muro de Berlim é derrubado. Isso significa o seguinte, que de certa forma, não é apenas uma parede de concreto que foi destruída. Foi uma questão de ideologia. E nesse momento, então, nós entramos na década de 90 sem mais uma bandeira ideológica. O que aconteceu? Os shopping centers explodiram no mundo e a moçada não tem mais idealismo, não tem mais utopia, não tem mais cara pintada para sair na rua, para reivindicar direitos. A moçada quer ir para o shopping, usar roupa de marca e curtir o aqui e o agora tão somente. Nós entramos, portanto, no que nós chamamos a partir de 1989, na chamada pós-modernidade. Rompemos com a era moderna. E essa pós-modernidade, ela está fincada num tripé. Que tripé é esse? Primeiro, pluralização. Segunda perna do tripé, privatização. Terceira perna do tripé, secularização. O que seria isso? Na pluralização é a ideia seguinte, você tem muitas ideias, muitos valores, e nenhum deles é absoluto. É como você vai ao supermercado comprar sabonete. Você chega na prateleira, tem 20 marcas de sabonete. Qual que você compra? Ou mais caro, ou mais cheiroso, ou mais barato, ou que a propaganda é mais eloquente, não interessa. Você escolhe. As ideias são múltiplas. Não existe uma ideia absoluta. Veja você que você afirmar hoje que você crê numa verdade absoluta é politicamente incorreto. Nós vivemos no mundo hoje do inclusivismo. Por exemplo, nos Estados Unidos não se pode fazer mais uma oração do Pai Nosso numa classe. Num país de berço protestante. Por quê? Porque ali está o muçulmano, ali está o budista, ali está o hinduísta, ali está o judeu, ali está o cristão. E o entendimento é o seguinte... eu tenho que respeitar a opinião do outro. Então, se eu tenho que respeitar a ideia do outro é tão verdade quanto a minha, não tem verdade absoluta mais. O mundo é plural. E nesse mundo plural, pregar uma mensagem absoluta, uma verdade absoluta, é uma afronta para a mentalidade do homem pós-moderno. E veja você que o evangelho que nós cremos e abraçamos, o evangelho que nos salvou, que nos alcançou, é uma verdade absoluta. Não é uma verdade dentre outras verdades, ele é a verdade. Jesus não é um salvador dentre tantos, ele é o salvador. Ele não é um caminho dentre muitos, ele é o caminho. Ele não é uma das portas de acesso ao céu, a Deus, ele é a porta. E neste mundo plural, as escolhas são privativas. O que eu faço, o que eu escolho, é da minha responsabilidade, você não tem nada a ver com isso. Esse é o pensamento. Aí veja bem que nós entramos, talvez discutindo mais o que está acontecendo hoje, por exemplo, que é a grande questão da homofobia. É legítimo ou não é legítimo? Um homem morar com outro homem, uma mulher morar com outra mulher, ou um homem casar com um homem, uma mulher casar com uma mulher. Bom, dentro do espírito pós-moderno, essa escolha é pessoal. Você decide, é o efeito Ibope.
Porque dentro desse conceito pós-moderno não existe uma verdade regulamentadora, normativa. Não existe um preceito, não existe um código, não existe um padrão, não existe paradigma. Veja o desafio de ser crente, de ser cristão, numa geração dessa. Quando você afirma que você crê numa outra coisa, diz, mas você é radical. Você pode crer e eu não incomodarei você. No que você quiser. Mas as minhas escolhas são minhas e você não tem o direito de se intrometer nas minhas escolhas. Porque já que não existe uma verdade absoluta, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. O mundo é plural e as escolhas são privativas. A consequência disso é a terceira perna do pós-modernismo, que é a secularização. O que é a secularização? A secularização é a ideia que você tem de colocar Deus na lateral. Olha, Deus não cabe dentro da minha vida, da urdidura da minha luta, do aqui e do agora. Talvez Deus fique muito bem colocado dentro de um templo, numa celebração de culto. Mas eu sair para fora do templo, no meu dia a dia, na minha escola, na minha empresa, no meu namoro, no meu casamento, na minha família, na minha criação de filhos, nos meus relacionamentos, ou na maneira de eu ganhar dinheiro, gastar dinheiro, investir dinheiro, Deus não tem nada a ver com isso. O mundo secular empurrou Deus para a lateral. Deus não tem mais espaço, nem vez e nem voz. O mundo é secular. E desta forma, então, queridos, é que nós temos o grande desafio de exercer o nosso ministério dentro dessa geração. E eu acredito que nós estamos vivendo uma crise. Não digo só em consequência disso, não. Eu concordo com o pastor que falou lá no contexto, que esse negócio, às vezes, de falar em modernidade, pós-modernidade, ultramodernidade, porque agora diz que pós-modernidade já está ultrapassado também. É bobagem. De certa forma, nós somos tudo isso mesmo. Nós somos um ser retrógrado, nós somos um ser super avançado, nós somos um ser... Tudo isso está dentro de nós. O problema nosso é que existe um DNA complicado. Nós herdamos o pecado de Adão. Nós somos complicados. Nós somos um ser caído, problemático.